Olá, nono ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e essa aula, pessoal, é uma aula de revisão novamente, né? Como vocês têm a prova na sexta-feira, a gente preferiu então não dar aí conteúdo novo antes de vocês fazerem a prova. Então vamos lá. Vocês sabem que a prova de vocês consiste aí no capítulo 6, 7 e 8 da nossa apostila, né, do livro 2. E aí, o primeiro conteúdo que vocês terão lá é o petróleo. Então, o que nós temos que saber do petróleo? Então, que ele é um líquido, né? Que ele vai variar a sua coloração dependendo do local de origem. Ele também vai apresentar uma das principais características, pessoal, é a densidade dele é menor que a água, por isso que o petróleo ele flutua sobre a água, certo? Ele é insolúvel à água, ele pode sofrer combustão, ou seja, ele pode sofrer queima, né? Em sua estrutura, ele apresenta então átomos de carbono e átomos de hidrogênio, no qual a gente chama de hidrocarbonetos. Então, falou em hidrocarbonetos, automaticamente se fala então de um componente do petróleo. Ele é uma mistura homogênea, né? A gente consegue ver uma fase só, então por isso que ele é considerado homogêneo. Quando se faz a separação dos componentes do petróleo por meio da destilação fracionada, a gente vai obter várias substâncias por meio do aquecimento, que foi o que a gente viu, né? Cada temperatura lá nos tanques de aquecimento vai me dar um tipo de substância que o petróleo produz, como o querosene, a gasolina e o óleo diesel, são exemplos, né? Então, a cada temperatura eu tenho um fragmento do petróleo, que é um produto que é de origem do petróleo, certo? Depois, outro conteúdo que nós estudamos é a transformação da matéria. Elas podem ser divididas em duas, a transformação química e a transformação física. A transformação química, pessoal, é aquela que ocorre formação de novas substâncias, certo? Por exemplo, a queima do papel. Eu estou transformando, tá criando uma substância nova. É diferente do que eu tinha no início. Então, lá, por exemplo, a fuligem, que é uma substância produzida através da queima, ela não tinha lá antes de ser queimada. Ela foi ser produzida depois que ocorreu a queima. Então, isso eu chamo de transformação química, né? Por exemplo, quando você vai assar um bolo, você coloca todos os ingredientes, coloca ele no forno e por meio da temperatura ocorre uma transformação química, né? E isso resultando no bolo. Então, o que eu tenho no final é diferente do que eu tenho no início, por isso que eu classifico como uma transformação química. Transformação física, então, é aquela que não são formadas novas substâncias. Então, é aquela transformação onde eu não tenho nada de diferente no final, eu tenho apenas uma modificação no aspecto visual. Por exemplo, ao amassar o papel, né? Continua sendo papel. Ao quebrar uma garrafa no chão e se espedaçar em vários pedaços, você vai ter ali, vai continuar tendo vidro, porém em pedaços menores. Então, isso é uma transformação física, certo? Depois a gente também pode falar um pouquinho de transformações endotérmicas e exotérmicas. Então, reação endotérmica absorve energia ou calor da reação, por exemplo, a gordura do corpo, né? O que não é queimado é absorvido. Então, aí você tem uma reação endotérmica, você está absorvendo energia. E uma reação exotérmica é quando você libera calor da reação, certo? Depois nós falamos um pouquinho sobre as reações químicas, né? Falamos que existem dois elementos principais dentro de uma reação química, que são chamados de reagentes e produtos. Os reagentes são as substâncias encontradas no início da reação, tá? Tá representado aqui, ó. E os produtos são as substâncias encontradas no final da reação. O próprio nome tá dizendo, né? Produto é o que eu tenho lá no final. Então, um exemplo aqui, ó, tu tem o gás carbônico e o oxigênio. Esses dois são os teus reagentes. A seta indica o quê? Que houve reação, formando um produto, que é o CO, né? O gás carbônico em si. Então, o carbono e o oxigênio se juntaram, ocorreu uma reação, né? A seta indica a reação, formando um produto chamado de gás carbônico. Então, lembrando que o que eu tenho antes da seta é reagente e o depois da setinha é produto. E o que ocorre aqui no meio é uma reação química, certo?
E aí, lembrando que quando a gente estuda reação química, a gente precisa lembrar de uma lei, né, que predomina dentro da química, que é a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, né, onde ele mediu aí as massas das substâncias antes e após a reação, né, e ele verificou que as massas de um lado, que seriam os reagentes, devem ser as mesmas que tem do outro lado dos produtos, né. Caso isso não ocorra, a gente precisa fazer o que a gente chama de balanceamento, ou seja, de ajuste. Tudo que eu tenho de um lado tem que ser proporcional do outro lado. Quando eu falo lado, pessoal, é do lado da seta, do lado antes da seta e o lado depois da seta. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um exemplo, certo? Ó, vocês têm 4 átomos aqui de hidrogênio, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. As bolinhas brancas representam, então, o hidrogênio. Você tem 4 aqui de hidrogênio. O que mais que você tem aqui? Você tem 2 átomos de oxigênio, certo? Ó, 1, 2. Do outro lado, você tem que ter as mesmas quantidades. Eles podem não estarem rearranjados da mesma maneira, mas eles têm que ter as mesmas quantidades. Então, vamos ver. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 1 e eu tenho 2. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente diz que essa equação aqui, ela obedece à lei da conservação das massas, ou seja, está balanceado, né? E se caso isso não ocorrer, a gente precisa balancear, que foi o caso aqui, né? Esses números que estão aqui, os coeficientes, eles foram colocados provavelmente para poder balancear, ou seja, equilibrar o que eu tenho antes e depois. Então, percebam que tudo que eu tenho antes e depois é igual, as quantidades e as proporções são as mesmas. Isso que é a lei da conservação das massas, certo? Aí depois a gente falou de alguns fatores que alteram a rapidez das reações químicas, ou seja, alguns fatores no sentido de alguns processos que vão alterar, ou até mesmo algumas substâncias que podem vir a alterar a reação química. Então vamos lá. Ao observar alguns fenômenos, como a queima de mato seco e a formação da ferrugem, podemos perceber que cada uma ocorre dentro de uma velocidade, certo? Para que uma reação química ocorra, é necessário que ocorra o que chamamos de colisões. Isso quer dizer que as partículas dos reagentes precisam estar em contato e esse contato faz que ocorram as colisões entre as partículas e com isso podendo dar origem aos produtos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que para que uma reação química ocorra, é necessário que ocorra o que a gente chama de colisão. O que é colisão? As moléculas precisam estar se chocando, batendo uma na outra. A partir do momento que elas se colidem, que elas batem uma na outra, a gente diz que forma então aí os produtos, certo? Só que aí vai ter alguns fatores que vai aumentar essas colisões ou até mesmo diminuir, tá? Vamos lá. Então, qual o primeiro fator que pode vir aí a modificar então a rapidez da reação? A temperatura. Então, ela está relacionada com o grau de agitação. Isso aqui é muito comum, né, pessoal? Vocês colocam uma água ali no fogo, no fogão. Vocês colocam o fogo bem baixinho. O que vai acontecer? A água ela vai ferver bem lentamente. Agora, se você aumenta a chama do teu fogão, ali do teu fogo, o que vai acontecer? A água vai começar a ficar agitada, as partículas ali da água vão começar a se agitar a ponto de ferver mais rapidamente. Então, é exatamente isso que está dizendo aqui, ó. Está relacionado com o grau de agitação das moléculas, assim, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Então, eu tenho um aumento da temperatura, aumento da agitação e aumento da frequência de colisões. Logo, eu vou ter aumento da rapidez da reação. Exemplo, alimento na geladeira e fora dele. Então, por exemplo, quando eu deixo um leite, por exemplo, abro o leite, né? E eu deixo ele fora da geladeira, ele vai estragar, digamos assim, mais rápido, como se ele tivesse na geladeira. Por quê? Porque a temperatura que atua na geladeira é diferente da temperatura que atua fora da geladeira. Então, quer dizer que o aumento da temperatura, nesse caso aqui, ele vai fazer com que a agitação das moléculas ocorram e aí vai aumentar o processo da reação, que é, por exemplo, o leite coalhar, o leite vir a fermentar e acabar que não dando para você
usar, né, e tomar, enfim. Então, a temperatura aqui é um fator. Outro fator é superfície de contato, né? Para que um reagente no estado líquido, quanto mais fragmentado ele estiver, maior será a sua superfície de contato. Então, olha só, aumento da superfície de contato, eu vou ter aumento da frequência das colisões, logo eu vou ter aumento da rapidez da reação. Então, superfície, o quanto elas estão em contato com a superfície de determinada substância. Então, um exemplo, sobre as mesmas condições, uma esponja de aço enferruja mais rápido do que uma barra de aço. Por quê? Porque a esponja aqui de aço, a superfície de contato dela é maior do que a barra de aço. Então, logo, a superfície de contato da esponja de aço vai ser mais rápido a reação de enferrujar do que a barra de aço, por ser bem maior, certo? Catalisadores são substâncias adicionadas ao meio que irão acelerar o processo da reação química. Então, são elementos que são usados para aumentar a velocidade da reação. Nos seres humanos possuímos certas proteínas chamadas de enzimas que têm a função catalisadora. Então, nós temos aí o que a gente chama de catalisadores biológicos, né? Onde algumas proteínas, que são chamadas de enzimas, vão desenvolver, então, essa função de catalisadores. Por exemplo, a saliva possui uma enzima chamada de pitialina. Essa enzima, que é uma proteína, né, chamada de enzima, ela acelera a quebra das moléculas do amido, logo acelera o processo de digestão. Então, é um fator que está aumentando aí a rapidez da reação, né, que é a digestão. Então, a saliva, que dentro dela tem uma proteína, que é chamada de enzima, vai aumentar, então, a rapidez do processo da digestão. Então, aqui a gente tem um exemplo de catalisador biológico. E aqui nós temos algumas questões, certo? Então, olha só, aqui é uma questão onde diz assim, ó, Marcelo e seu irmão alugaram uma casa de praia e, chegando ao local, frustraram-se ao ver a areia do mar cheia de manchas de petróleo. Quando toneladas de petróleo são despejadas no oceano, geralmente por negligência humana, ondas de óleo aparecem nas praias, nas encostas pedregosas e nos portos. Vários animais são cobertos por uma fina e grudenta camada de óleo, sucumbindo a uma morte lenta e agonizante. Essas grandes manchas negras que se formam sobre a superfície dos oceanos ocorrem porque reagem com a água do mar formando uma substância? Não, né, pessoal? O petróleo não reage com a água. Forma mistura homogênea com a água do mar? Não, se é homogêneo, não se mistura com a água do mar. Tem maior densidade que a água do mar e é solúvel? O petróleo é insolúvel à água, né? Letra D, tem menor densidade que a água do mar e é insolúvel? Isso, né? O petróleo, então, ele tem menor densidade que a água, por isso que ele flutua, e ele é insolúvel a esse meio. Então, resposta certa aí, letra D. 2. Assinale a alternativa que corresponde a apenas transformações físicas. Derretimento de gelo. Podemos dizer que sim, né? Porque o gelo continua sendo água. Embaçar o vidro também. Escurecimento de frutas.